A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus, que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, o estudo dos ensinamentos de Jesus e seus discípulos à luz da doutrina espírita. E o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras, 16h30. O nosso programa tem esse objetivo, como disse, do estudo do Novo Testamento, e contamos com os irmãos Renato Souza, Henrique Parente, Leopoldo Pio, e agora estreou semana passada a nossa Fabiana Araújo, que veio a brilhantar nosso grupo para que a gente possa cada vez mais ter visões diferentes, apesar de baseados na doutrina espírita, mas a doutrina espírita é tão ampla, tão absolutamente completa, que podemos ter sobre o mesmo aspecto, sobre o mesmo ponto de estudo, visões um tanto quanto diferentes. Então é muito bom que tenhamos essas visões diferentes mesmo, porque cada um tem uma vivência diferente, e essas vivências diferentes nossas vão fazendo com que nós possamos chegar até vocês, porque cada um de nós, através das nossas experiências, vai dizendo aquilo que sente, aquilo que entende, e talvez sejam experiências parecidas com as de vocês, as de alguns de vocês. É por isso que a gente sabe que ao longo do tempo, inclusive, dentro da Rádio Rio de Janeiro, nos programas diversos que existem na Rádio Rio de Janeiro, quando existem 2 ou 3 pessoas que vão falar a respeito do Evangelho, alguns irmãos se identificam, né, mais com uma pessoa do que com a outra, e às vezes o assunto é o mesmo, e outras se identificam com aquela outra. Enfim, vamos nos identificando uns com os outros de acordo com as nossas experiências. Mas vamos então à leitura do trecho de hoje. O nosso estudo hoje é finalzinho já do capítulo 7 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, lá nos versículos 21 a 27. Vamos então à leitura. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pôr em prática, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu,
porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande sua ruína. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está um trecho que eu utilizo muito nos meus estudos. Acho um dos trechos mais importantes para que nós entendamos o que é que o discípulo do Cristo, ou seja, aquele que tem Jesus como mestre, aquele que tem Jesus como guia e modelo, deve fazer na sua vida. Porque ele está dizendo, em última análise, que aquela pessoa que estuda o Evangelho de Jesus e também, claro, óbvio, que estuda a doutrina espírita e não põe em prática em sua vida, faz como aquele homem insensato que constrói a sua casa sobre areia, e que os nossos irmãos hoje vão falar mais detidamente sobre esse assunto. Ao contrário, ele diz que aquele que estuda, que ouve, que de alguma forma toma conhecimento dos ensinamentos de Jesus, estejam eles lá no Novo Testamento, estejam eles na doutrina espírita, é um homem ou um ser sensato que constrói a sua casa sobre a rocha sólida. Não há como ser derrubada, porque está assentada em bases sólidas. Estou curioso para saber o que nossos irmãos vão falar a respeito desse assunto hoje. Como eu disse, é um assunto muito interessante, muito importante, e tenho certeza que os nossos irmãos vão aqui nos dizer coisas interessantíssimas para o nosso crescimento. Vamos então acompanhar o estudo. Muito boa essa passagem que o João está deixando aqui para a gente comentar, para a gente fazer aqui nossas reflexões acerca das palavras do Rabi da Galileia, né, que Mateus reproduz para a gente em seu capítulo 7, versículos 21 a 27. Cada versículo dele nos demonstra fé e ação. Tá? Se a gente parar e pensar assim, né, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar o título Não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. Ou seja, toda a questão do sentimento por excelência, que é o amor, que Jesus vem colocar, acrescentar aos mandamentos que Moisés já havia recebido, tá? Que faltavam ali, e resumiu todos eles em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dentro dessas desses 2 mandamentos, nós vamos encontrar a fraternidade, nós vamos encontrar a caridade. Daí pensamos assim, olha Jesus ensinando para a gente o caminho, a verdade e a vida a partir das obras, a partir da fé, mas com a realização das obras, né? E por isso é que ouvimos dizer até hoje assim, a fé sem obras é morta, né? Então, quando ele começa dizendo para todos nós, lá no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai qual é? Né? É a vontade de que a gente possa ajudar ao próximo, de que a gente possa ser útil ao próximo de alguma forma. Ou seja, o amor em movimento, é a fé em movimento, é a ação de tudo isso que ele coloca para a gente nesses versículos, tá? E ele prossegue dizendo, muitos me dirão, né? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, usaram o nome sim, usaram o nome. Porém, contudo,
À espera de quê? O que se esperava disso, né? O que eles esperavam disso, desse trabalho? E é importante a gente pensar, importante a gente raciocinar, porque ele completa dizendo: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fizeram por quê? Tão somente para demonstrar que estavam fazendo? Não foi de dentro para fora, mas foi sim de uma forma muito ainda de aparência. A aparência de que está fazendo isso. E a gente costuma comparar isso a muitas e muitas diretrizes que recebemos do mundo espiritual, há muitas mensagens de consolo, né? Muitas mensagens de incentivo, tá? Que justamente a questão do você estar fazendo as coisas, né? Sem interesse, mas por fé, né? E procurando mostrar com ação que você realmente pratica aquilo, né? De dentro para fora, tá? Ou seja, esse é um caminho que todos nós, né? Ou pelo menos a grande maioria, tá? E eu peço desculpas em ter colocado no plural, né? Eu posso falar de mim, né? Que eu estou trilhando, tá? Ele continua dizendo, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, né? E ele vai assemelhando ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É outra questão importante, né? A gente está colocando ainda um tijolinho de cada vez, colocando, né, um concreto para assentar, né, uma massa de cimento para assentar cada tijolo sobre essa rocha. Ainda somos frágeis, né? Muito frágeis nesse sentido de incorporarmos esse ensinamento, de incorporarmos toda essa ação da fé, tá? Que é a ação da prece também, né? Que nós deveremos movimentar, tá? Fazendo o bem nos procura, sem dúvida nenhuma. E ele vai continuando, né, dissertando aqui a respeito da chuva que desce, dos rios que correm, dos ventos que assopram, né? E combateram aquela casa, né? E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, é justamente o que ele fala lá no início, né? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. De que esse vai temer? Vai temer de quê? Não tem do que temer, não é? Porque ele está edificado, ele está ali firme, ele está, né, enraizado na fé e na ação da caridade, na ação do bem, tá? E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, tá? E ele vai comparando ele a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E sobre a areia todo mundo sabe que ela despenca, que ela cai. Então que a gente possa observar muito bem todo esse ensinamento, toda essa passagem aqui, que é importantíssima acerca do que colocamos, né, da boca para fora, tá? E aquilo que fazemos ainda por interesse ou ainda para tentarmos trilhar esse caminho, né, que vai nos levar ao reino de Deus, mas que supostamente iria nos levar, né? Porque no final das contas não nos deixará ainda em Porto Seguro. Mas é importante, sim, que a gente possa refletir muito acerca dessas duas palavras aí que são, né, a fé e a ação, tá? Que gira muito em torno dessa passagem que está sendo deixada aqui para que a gente possa refletir e comentar. Esse é um belo tema para a gente conversar, especialmente pelo que o João já colocou na sua introdução e que o Renato já aprofundou um pouco para a gente. E talvez seja interessante a gente começar pensando em duas palavras pouco utilizadas atualmente
e que Jesus se utiliza, que seriam a iniquidade e a insensatez, ou insensato, que seria o adjetivo do termo insensatez. O que é a iniquidade? Por que Jesus está remetendo e está, de alguma maneira, atribuindo àquelas pessoas que não se aproveitam bem de seus ensinamentos, de pessoas que estão praticando a iniquidade? A palavra iniquidade tem um sentido, tem uma origem no latim, né? Iniquidade vem do latim iniquitas, atis, que significa desigualdade, desvantagem ou injustiça. No cristianismo em geral, e especialmente nas escrituras sagradas, nas parábolas de Jesus, nos evangelhos, a palavra iniquidade acaba, de alguma maneira, remetendo a uma atitude de quem não segue, não pratica ou não compreende os mandamentos divinos ou os ensinamentos de Jesus. E é nesse sentido que a palavra iniquidade é colocada. Aquele que pratica a iniquidade está cometendo um erro, um equívoco, e que nós, como espíritas, sabemos que em algum momento nós precisaremos consertar por conta da lei da ação e da reação. Trata-se de um texto belíssimo, inclusive e especialmente pela metáfora que Jesus se utiliza quando ele fala da casa que tem uma base na areia ou num lugar sem estabilidade, digamos assim, e uma outra casa que tem uma base sólida. Só quem realmente se aproveita devidamente dos ensinamentos de Jesus, que é o nosso grande guia, irmão e amado mestre, realmente vai conseguir construir a sua casa, a sua espiritualidade, com bases sólidas. E nós sabemos que ainda na nossa imperfeição, muitas vezes nós já conhecemos os ensinamentos de Cristo, já estudamos, já temos essa oportunidade, digamos assim, de conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Kardec, os Evangelhos, mas parece que esse conhecimento ele ainda não é exercitado verdadeiramente. E nesse caso, por conta ainda das nossas instabilidades emocionais e das nossas imperfeições, a gente muitas vezes ainda não consegue colocar esses tijolinhos que seriam a nossa casa espiritual baseadas em algo consistente. Então tem um momento que a gente é caridoso, tem um outro momento que nós não somos, tem um outro momento que nós somos generosos, no outro momento nós somos egoístas. Nós ainda escolhemos os momentos adequados, digamos assim, para sermos bons, virtuosos, pacientes, para perdoarmos os outros. Em outros momentos a gente conscientemente, intencionalmente, a gente deixa essas virtudes de lado. E é por isso que a gente talvez, quando eu falo a gente, eu falo nós encarnados na Terra, ainda não tenhamos essa certeza, essa convicção da nossa evolução, mesmo tendo já a base teórica, as convicções, os valores que Jesus nos legou há 21 séculos atrás. É como o Renato nos lembrou de uma frase importantíssima para o cristianismo: a fé sem obras é morta. Da mesma maneira que a fé sem obras é morta, o conhecimento que nós temos, a sabedoria que nós já recebemos de Jesus, que não é exercitada, que não é divulgada, que não é transformada em obras, em aulas, em ensinamentos para os outros, em práticas caridosas, benevolentes, pacientes para com os nossos irmãos, esse conhecimento ele se torna inútil. Ou seja, se a fé sem obras é morta, o conhecimento sem obras é inútil, é ineficaz. E nós sabemos que nós seremos, de alguma maneira, avaliados, para não usar o termo cobrados, quando desencarnarmos, para que a gente realmente comprove, no nosso, digamos assim, boletim de ocorrência, se nós soubemos usar os recursos que nós tivemos durante essa encarnação. Vamos lembrar, meus queridos e queridas,
que um dos recursos mais importantes, talvez o mais importante que a gente tem para nos transformar, com certeza, e para de alguma maneira interferir positivamente na vida dos nossos irmãos, é aquilo que Jesus nos ensinou. O recurso mais importante para a nossa transformação espiritual é o recurso do conhecimento, da sabedoria que Cristo nos legou e que nós precisamos aprender a utilizar, a exercitar e a praticar. Mas quando nós não transformamos esse conhecimento, essa fé, essas convicções em obras concretas, materiais, que possam transformar as pessoas que convivem com a gente no sentido positivo e nesse processo nos transformar também, o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos insensatos. Insensato é aquele que age sem razão, sem direção, sem considerar aquilo que ele tem de mais básico, que é a capacidade de pensar e o seu bom senso. É por isso que Jesus usa o termo insensatez, insensato, para designar aquelas pessoas que já têm tudo nas suas mãos, todos os recursos nas suas mãos, ou pelo menos os recursos mais essenciais para a sua transformação, para a transformação do homem velho em homem novo, e não as utiliza devidamente. Porque insensato, segundo o dicionário, é aquele que não age conforme o bom senso, não age conforme a razão. Ou, numa outra definição, é aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida. Muitas vezes até é aquela pessoa que delira, é aquela pessoa que fantasia. Mas enfim, reparem que quando a gente entende um pouco melhor o sentido das palavras, a gente consegue entender se a gente se enquadra naquilo que Jesus está colocando para nós ou não. Nesse sentido, eu acho que cada um de nós precisa se fazer essa pergunta. A pergunta que eu faria até intimamente, mas que eu estou expondo para vocês aqui. Em que medida realmente eu estou transformando a minha fé e o conhecimento, os ensinamentos que eu já obtive, realmente em prática, em exercício, em obras? Será que nós ainda não somos excessivamente insensatos e praticantes de iniquidade? Exatamente porque nós já detemos algum conhecimento sobre Cristo, nós já valorizamos isso, mas em que medida realmente nós conseguimos colocar isso em prática? Fica aí a questão para que cada um pense um pouco a respeito dela. É isso, exatamente. A questão de nós querermos ser discípulos do Cristo, mas não queremos dar o exemplo em nossas vidas de tudo aquilo que a gente aprende com Cristo, né? Então, tá aí Leopoldo, tá aí Renato, nos falando a respeito das seus pensamentos sobre o tema de hoje. E se você quiser participar do programa, é só mandar sua mensagem de texto pelo WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 21 98459 3950, repetindo, mensagem de texto sobre o programa para o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, 21 98459 3950. E agora, meus irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. E aí, na segunda parte, teremos a participação do Henrique Parente e da Fabiana Araújo. Segundo programa da Fabiana, hein? E aí, o que vocês estão achando da Fabiana? Tá indo bem? Mande aqui sua mensagem. 21 98459 3950. Até daqui a pouquinho. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar
A Consolação de Jesus. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras, 16h30, que estuda o Novo Testamento sob a ótica da doutrina espírita. Vamos agora passar para o nosso irmão Henrique Parente e depois Fabiana Araújo falando a respeito do tema. Queridos irmãos, estamos no final do Sermão da Montanha e, em realidade, no começo de tudo, começo das nossas vidas, das reflexões necessárias, dos comportamentos que precisam ser observados, dos valores, sentimentos que estão dentro de nós. Jesus sabe muito bem o que está fazendo. Não é à toa que Ele nos traz, através do Sermão da Montanha, essas palavras que correspondem a uma verdade tão profunda, tão marcante, que Gandhi certa vez disse que se todos os livros sacros do mundo fossem perdidos ou fossem queimados, mas que restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Realmente, a percepção de Gandhi é exata. E a gente vai chegando aqui no Evangelho segundo Mateus, nesse finalzinho do Sermão da Montanha, com um ensinamento como esse, em que nos deparamos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, comenta a respeito dessa passagem que estamos aqui a refletir. E eu vi aqui o Renato falando, o João também fazendo a referência, que é uma das passagens que ele mais gosta de comentar nos seus estudos, e a gente vai se dando conta do quanto esse ensinamento especificamente de hoje é importante para todos nós, para todos aqueles que se dizem ou entendem e sentem em seu coração que são cristãos, que é uma escolha pessoal, Mas para ser cristão, de fato, é preciso andar de acordo com os preceitos do Cristo, não na boca somente. É aí que é a grande questão e a grande dificuldade de cada um de nós. Kardec inicia os comentários dizendo o seguinte: todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? E aí já fica, Kardec deixa para nós essas questões que são de tamanha importância. A maneira como nós nos conduzimos na vida, na relação com a vida, com todas as circunstâncias, com as pessoas. Por isso Jesus nos chama a atenção que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que se propõe a viver, a ter o esforço de viver, de acordo com estes preceitos tão importantes, nós entendemos a partir da noção que o Espiritismo nos faculta de que somos espíritos imortais, de que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. É isso que Jesus tem nos ensinado ao longo dos milênios e milênios. Que a alma humana ela é imortal, mas que ela nasce simples e ignorante, para que a gente possa, a partir deste ponto, compreender o melhor possível o caminho que vamos tomar para alcançar um estado de identificação com tudo aquilo que é superior. Nós somos livres, temos o livre arbítrio para que a gente possa ter também a responsabilidade de sermos os construtores da nossa vida futura,
da nossa vida integrada no caminho do bem e na relação com os seres mais elevados desse nosso planeta e desse nosso universo. Todos os espíritos um dia alcançarão a estatura de um Jesus, de um mestre como Jesus, ou seja, um estado de identificação com o Criador. Mas para que cheguemos nesse estado, nessa posição de identificação, é preciso compreender e reavaliar a maneira como estamos vivendo. Então não basta apenas dizer que eu pertenço aqui, eu pertenço ali, a esta igreja ou aquela igreja ou aquele centro e pratico umas atitudes aqui e ali, quando não estamos verdadeiramente despojados da nossa ligação com as questões de ordem material, com, como diz Kardec aqui, né, com o egoísmo, o orgulho, a cupidez e todas as paixões humanas que acabam nos amarrando no mundo, no mundo material, no mundo inferior nesse sentido. Todas as coisas existem para que possamos utilizá-las, mas não para nos apegarmos a elas. O Zaqueu entendeu muito bem o caminho que ele estava seguindo e inicia um processo de conversão, de metanoia, de mudança de mente, de atitude, de valores, de sentimentos. Por isso que Jesus disse: salvação desceu sobre esta casa hoje, porque sabia que o Zaqueu estava sendo sincero. E essa é a questão que nós devemos fazer as nossas escolhas, estabelecer o nosso senso e trilhar por esses caminhos que conduzem à liberdade e nos aproximam dos seres superiores da vida. Então, realmente não tem como entrar no reino dos céus se não nos despojarmos dessas ligações com a vida inferior, com os sentimentos inferiores. Por isso que é uma grande luta e levamos muito tempo para alcançarmos esses estados superiores da vida. E aí Jesus nos compara, né? Nos traz essa comparação, que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa, as pratica, é comparado ao homem sábio, que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. E aí vieram as dificuldades, né, da vida, aqui simbolizado nas intempéries da vida, e combatem aquela casa, e a casa não cai. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha, o alicerce é firme. E acontece o oposto para aqueles que não observam isso e constroem a sua casa sobre a areia. E aí vêm as situações da vida, combatem, aquela casa cai, grande é a sua queda. Isso traz para nós um motivo de reflexão a partir dessas palavras do quanto, né, e aonde estamos colocando os nossos interesses na vida que nos é proposta. É um assunto muito sério, muito profundo, muitas coisas poderíamos falar, mas né, não tem necessidade. Aqui estamos em grupo e os amigos têm os seus comentários a fazer a respeito, como disse o João, cada um da sua maneira, falando do mesmo ponto. Então, deixo aqui essas reflexões, agradecido pela oportunidade de fazer parte desse grupo querido de amigos que procuram amar os ensinamentos de Jesus, mas muito caminho pela luta, ou melhor, muito caminho pela frente, muita luta para podermos assim desenvolver aquilo que está na essência da nossa própria natureza, como filhos de Deus que cada um de nós somos. Bem, primeiramente eu quero agradecer aos meus irmãos que me acolheram tão bem nesse grupo tão querido para falar de Jesus, compartilhando o conhecimento deles comigo, e eu estou muito feliz de estar participando. Bem, meus irmãos, esse estudo é a continuação do tema que estudamos na semana passada, que fala dos falsos profetas. No versículo 20 de Mateus 7, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então ele fala dos frutos que estamos produzindo. E aí no versículo 21, Jesus continua o tema anterior, né, falando dos falsos profetas, das falsas obras. Né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Primeiro ponto que eu parei para refletir sobre esse reino dos céus, né? Onde está esse reino dos céus? Sabemos que o reino de Deus, o reino dos céus, não é um lugar geográfico, né? Onde Jesus estará esperando, abrindo a porta. Você entra, você não entra. Mas esse reino de Deus está dentro de nós, né? No caso, é o alinhamento total à vontade divina, né? É a expansão da nossa consciência, é a elevação do nosso espírito, né? Então, no versículo 21, quando ele diz, nem todo, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, quando estamos fazendo a vontade de Deus, nós estaremos alinhados a essa vontade divina. Nós saberemos qual é realmente a vontade de Deus para a nossa vida e faremos isso com verdade, faremos isso com alegria, faremos isso com prazer, com verdade, porque estaremos nessa elevação de espírito. Então, entrar no reino de Deus, dos céus, é ter essa elevação, né, espiritual, é a nossa reforma. Então, só teremos essa reforma quando fizermos verdadeiramente a vontade de Deus, né? Precisamos entrar em sintonia perfeita com a vontade de Deus, para sentirmos essa plenitude que Jesus quer que vivamos, mesmo nesse mundo de dores, de provas, de expiações. Porque podemos estar fazendo a vontade do Pai e estaremos mais ligados, intimamente ligados à sua vontade. Temos que realizar as obras com verdade, com amor, e não da boca para fora. Às vezes a gente vê muitas pessoas até muito zelosas com a causa de Deus, né? Com as suas igrejas, com seus templos. E às vezes a gente vê esse extremismo, né? A gente se assusta às vezes com o extremismo desse zelo. Só que esse extremismo acaba afastando o amor, um verdadeiro amor, né? As obras realizadas com amor são muito simples, né, meus irmãos? Não precisa muito. Às vezes algumas pessoas até se sentem incapazes, né, de realizar boas obras. Porque alguns dizem, minha irmã, mas eu não tenho dinheiro, eu ganho minha aposentadoria, eu não consigo ajudar. Eu não tenho tempo, porque eu trabalho demais. Ou minha irmã, não tenho um conhecimento que o João Nogueira tem. Não sei falar tão bem quanto o Renato. Eu não tenho o estudo que o irmão Henrique tem. Eu não tenho o diploma que o Leopoldo tem. Mas, na verdade, a verdadeira obra é realizada com amor, aquela que vem de dentro, sabe? Com a vontade mesmo de ajudar ao próximo, por nós e por eles. Porque quando fazemos bem às outras pessoas, quem recebe somos nós também, né? Doamos e recebemos. E quando escutamos alguém que precisa desabafar, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando abraçamos alguém num abraço acolhedor e firme, passando fé e confiança por uma pessoa que está precisando naquele momento, é a vontade de Deus. É uma mensagem que a gente passa dizendo que se importa com o nosso irmão de caminhada. Quando olhamos com empatia pela dor do outro, nós estamos fazendo a vontade de Deus e por aí vai. Portanto, meus irmãos, é simples fazer a vontade de Deus, porém ainda estamos muito distantes. Nós, quando até o Leopoldo falou aqui, né? Quando dizemos nós, somos nós, né? Do planeta. E estamos muito distantes desse alinhamento com a vontade divina. Por isso, essa dificuldade dessa elevação. Mas Jesus veio nos dizer o caminho e precisamos ser prudentes e ouvir as palavras de Jesus e colocá-las em prática em nossa vida, não é mesmo? Então, a obra precisa ser realizada, a profecia precisa ser realizada, a expulsão de demônios precisa ser realizada, mas essa obra é a obra de Jesus.
E muitas vezes eu parei para pensar também, refletir nesse tema, que estamos muitas vezes erradamente nos apropriando das obras de Jesus e tomando como nossas, né? Ainda querendo ser salvos por elas, por essas obras que são de Jesus, porque somos só instrumentos. Quando nós expulsamos demônios, quando há uma profecia, essas obras não são nossas. Essas obras estariam sendo feitas com a gente participando ou não. E outro ponto que eu achei muito importante compartilhar aqui é: então Jesus dirá, nunca vos conheci. Um discurso duro, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, no versículo 23, não é? Esse verbo não vos conheci, não vos conheço, não quer dizer que ele não nos conhece, porque Jesus conhece a todos nós, todos os seus filhos. Mas o que ele quer dizer nesse contexto, nesse verbo, é que não reconhece essas obras como nossas, não reconhece as suas obras. Então, quando ele diz nunca vos conheci, é dizer, você nunca teve ligação íntima comigo. Afastai-vos de mim os que praticam a iniquidade. São os que não fazem a vontade do Pai, que estão procurando sempre fazer uma obra para reconhecimento material ou mesmo reconhecimento dos homens, e não verdadeiramente fazendo com o coração. Devemos ser mais prudentes, como exorta Jesus, e edificar a nossa casa sobre essa rocha, para estarmos alicerçados, firmes, com bases bem estruturadas no amor e no bem. Maravilha, não é? Maravilha, o Evangelho de Jesus é maravilhoso, e ainda mais sendo analisado à luz da doutrina espírita, para que nós possamos compreender perfeitamente aquilo que Jesus quis e quer nos dizer, né? Temos aqui alguns recadinhos, vamos aqui passando. A nossa irmã Marinalva também manda seu recadinho aqui. O Vladimir: oi amigo João, boa tarde, tudo bem? Você sabe por acaso o WhatsApp do programa Sorriso de Esperança? Já tentei aqui, não achei. Abraços, bom final de semana para você. Obrigado, Vladimir. Olha, manda para a Rádio Rio de Janeiro, o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 21 98486 7633, 98486 7633, tá bom? Obrigado, irmão, fica com Deus aí. A Rosimar: bom dia, muito gratificante sempre, diz a nossa irmã Rosimar, a respeito do programa A Consolação de Jesus. Obrigado, minha irmã. Gratificante sempre estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, principalmente, né? O Birajara de Irajá, aqui ouvindo o programa, sempre com abordagens edificantes sobre a mensagem do Cristo. É isso aí, o Birajara. Temos que entender direitinho essa mensagem maravilhosa que o Cristo nos manda. Mandar um abraço também para Valéria, para a Monique de Niterói, para a Natália e a Ana Maria Ramos, e também a Elisa de Campo Grande, que mandaram seus recadinhos aqui. Tem mais a Márcia Padovani, também mandou seu recadinho. Obrigado a todos vocês, que a gente possa realmente estar conectados aí sempre através da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Bem, meus irmãos, agora vamos passar o tema da semana que vem, que são apenas 2 versículos, são os últimos versículos do Sermão do Monte, segundo Mateus, está no capítulo 7, versículos são 28 e 29. É muito interessante porque fala da autoridade de Jesus. Ele não falava como os escribas, mas falava como quem tem autoridade, diz Mateus aqui nesse trecho. Semana que vem, então, estudaremos esse ponto, que é muito importante, e convidamos todos vocês para participarem através do WhatsApp 21 98459 3950, 21 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus.
E agora, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para finalizarmos o nosso programa através dessa oração que é a conversa nossa com Jesus. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós, Senhor, temos muito mais do que nós precisamos, muito mais. Nós recebemos de Ti todo o encorajamento, toda a certeza de que se nós estivermos no caminho certo, certamente receberemos tudo aquilo que precisamos. Por isso, Jesus, nós só podemos Te agradecer. Te agradecer pelo Teu amor por nós. Te agradecer porque Tu não desistes de nós de maneira nenhuma. Tu sabes, Senhor, que um dia nós seremos melhores, dependeremos menos de Ti, Senhor. Mas agora, Mestre, agora existem inúmeros irmãos com dificuldades, com dores, com sofrimentos, dores na carne por causa de doenças, dores no espírito, por conta dos sofrimentos morais, que todos nós temos, Jesus, uns mais, outros menos. Por isso que Te pedimos, Mestre, ajuda-nos a superar as nossas dificuldades, ajuda-nos com essa coragem que vem de Ti, e aí nós seremos realmente fortes. Lembrando de Paulo de Tarso, somos fracos, mas tudo podemos em Ti que nos fortalece. Que nós tenhamos essa certeza absoluta que contigo, Jesus, nós não padeceremos mal algum, porque quando nós caminhamos, Senhor, através dos Teus ensinamentos, vamos nos fortalecendo como o ponto de hoje nos ensinou. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade agora, por todas as oportunidades. Que nós estejamos contigo, Jesus, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos, estejam eles onde estiver. Quem compreendeu teu Evangelho herdará a tua paz aqui no teu planeta, regenerar